Olá, como vamos? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física linda, cinematográfica, de geradores e receptores. Estou aqui hoje na varanda da minha casa, tá arriscado de você ouvir alguns barulhinhos aí ao redor, mas é porque vai captar automaticamente pelo microfone. Então, acomode-se na sua cadeira e vamos ver o que eu trouxe hoje para vocês. Repara só, a ideia de hoje é falar de geradores e receptores. Vamos começar falando dos geradores. Os geradores são dispositivos que transformam algum tipo de energia em energia elétrica. Então, sempre que nós estivermos falando tanto de geradores quanto de receptores, nós vamos estar transformando energia, né? Então, os geradores transformam algum tipo de energia. O tipo de energia que a gente vai estar estudando agora é a energia química. Os geradores transformam energia química em energia elétrica. Atenção, estamos falando então dos geradores químicos. Os geradores químicos conhecidos, que nós vamos tratar muito nas nossas questões, são as pilhas e as baterias. Uma coisa muito importante quando se trata de gerador é conhecer três grandezas de energia, né? Três grandezas que nós vamos tratar como energias envolvidas nos geradores. Quem são essas energias? É a energia útil, total e dissipada. Muita atenção quando nós falamos assim, útil, total e dissipada, os três nomes já são autoexplicativos. Útil é aquilo que eu efetivamente uso, total é aquilo que eu estou tendo total do sistema e dissipado é aquilo que eu não uso. Beleza? Então, vamos ver como fazer isso, né, dentro do gerador. Bem, vamos imaginar que eu tenho um gerador aqui, tá bom? Esse gerador, ele vai lá dentro dele, no caso o gerador químico, vai existir uma energia química que vai acabar produzindo, através de uma reação de oxirredução, vai produzir uma DDP. Então, ele produz DDP. Esse produz eu vou botar entre aspas, tá? Porque a gente está transformando, mas ele produz DDP. Essa DDP que esse gerador está produzindo, a gente tem um nome muito bonitinho para ela. É a chamada FEM. Você provavelmente já viu esse símbolozinho aí, FEM. É um chique, né? Essa FEM é a nossa energia total. Quando nós falamos dos três tipos, lembra? A FEM é o que está sendo produzido lá dentro do gerador. Isso, então, é o que nós temos de total no meu sistema. Uma coisa que nós não podemos esquecer. Todo gerador, ele acaba aquecendo. A pilha, depois de um tempo, ou uma bateria, ela acaba dissipando uma parte da energia que ela produziu. Essa dissipação é porque o gerador ele vai consumir uma parte da energia produzida, uma parte da FEM. Então o gerador ele consome a pilha, né? Ela consome parte da FEM. Essa letrinha é chique aqui, chama-se FEM, força eletromotriz. Você vai ver que depois nós vamos ter uma contra-eletromotriz, tá? Então o gerador ele consome parte da FEM que ele produz. Isso aqui é a dissipação. Essa aqui, é que é a energia dissipada. Ou seja, isso aqui foi perdido, né? Isso é o não utilizado. Tá vendo lá? Deixa eu até colocar ele pra cá, que eu acho que vai ficar melhor. Deixa eu pra cá aí. Fica bem melhor ali. Vou tirar essa parte que não era para ter vindo para cá. Beleza. Repara bem, ele consome parte, né? Ele está perdendo. Esse consumo, ele acontece exatamente porque quando você está dentro da pilha, a pilha funciona como uma resistência. Ela consome parte da DDP que ela está produzindo, pois ela está ligada ao circuito. Então ela produz uma queda de potencial. A pilha, então, é uma resistência. Não é que a pilha tenha um resistor interno. É porque a pilha possui material, comprimento e área. E essas são as características para ele possuir resistência.
Então, a pilha é um resistor. Quando a gente diz que a pilha é um resistor, é porque a pilha possui uma resistência interna. Essa resistência interna que a pilha possui, a gente vai chamar de Rzinho. Um R minúsculo, né? A pilha possui resistência. A letra que eu vou usar para essa resistência aí é o nosso Rzinho, ó. Tá vendo? E repara que esse Rzinho ele está consumindo uma DDP, né? Então, essa DDP que esse Rzinho está consumindo, vocês lembram da fórmula da DDP, da diferença de potencial? Lembra da primeira lei de Ohm? O U igual a RI? É exatamente essa equação que a gente vai tirar a DDP consumida desse Rzinho. Então, esse Rzinho, ele vai ser, eu vou chamar aqui de um U', tá bom? Sobre I, vai ficar U igual a RI, né? Como se fosse U' igual a RI, olha lá. E aí, repara uma coisa agora. Depois que ele produz, perde, ele libera para ser utilizado. Então, o gerador ele libera DDP para ser utilizada. Essa DDP que ele libera para ser utilizada é a nossa DDP útil, é o nosso U. Isso aqui é que é o nosso útil. Útil. Isso é o que nós vamos usar no funcionamento do nosso gerador. Observa que o gerador, ele aquece. O gerador, ele aquece. Esse aquecimento que o gerador sofre é um efeito conhecido como efeito Joule. Você lembra desse nome tradicional? O aquecimento é um efeito Joule. Esse efeito Joule que ocorre é o que faz com que a energia seja dissipada. Então, aqui está havendo um aquecimento, que é o nosso efeito Joule. Não se esqueça que a ideia do nosso gerador é gerar a energia. Então, eu estou trabalhando com a lei de Lavoisier. Vocês lembram da lei de Lavoisier? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, ó, pela lei de Lavoisier, é a lei do é a nossa lei daquele princípio fundamental de conservação. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lembra disso? Beleza. Bom, então por esse princípio do Lavoisier, vamos voltar aqui no nosso desenho, olha só. Eu tenho 3 nomezinhos tradicionais. Veja só. Eu tenho total, dissipado e o nosso útil, olha só. Eu agora vou relacionar essas 3 quantidades através do Lavoisier. E eu acho que não é difícil você perceber, né, que quando nós estamos falando de conservação, né, então o nosso total é igual ao útil mais aquilo que a gente perde, né? O total é a nossa FEM, olha só. Vou fazer de novo. O total é a nossa FEM. O nosso útil é a nossa DDP U, uma DDP total. E esse dissipado aqui, ó, era aquele nosso U'. Lembra do nosso U' que estava aqui, ó? Olha só. Primeira lei de Ohm. Lembra dessa primeira lei? Então, o nosso U', ele vai ser igual a RI. Olha só. E aí eu posso substituir esse dissipado aqui, ó, no RI, tá vendo? Reescrevendo essa equação de uma forma mais prática, o que vai nos interessar é o que nós podemos utilizar do nosso gerador, né? Então, o que me interessa é a útil. Então, a gente pode escrever assim, ó. U, que é o nosso útil, é igual ao E menos Rzinho I. Olha lá.
o útil é igual ao E menos o Rzinho I. Olha assim. Quando a gente fala desse U igual a E menos RI, você vai perceber que isso é uma função de primeiro grau. Veja só. Consegue reparar nessa função de primeiro grau? Ainda não viu? É aquela funçãozinha tradicional y igual a b mais ax. Olha só. Tá vendo lá? Uma outra coisa também bem tradicional quando a gente vai falar de gerador, né? Repara só. A gente pode fazer um desenho do gerador, que é muito clássico. O desenho do gerador, ele se divide, né, em algumas partes. Quer ver só? Deixa eu só... Agora sim. O desenho do gerador, ele acaba sendo muito bem representado dessa forma, olha só. Tá vendo? Aqui está a nossa FEM, aqui está o nosso Rzinho, a corrente elétrica sendo gerada aqui, ó, no polo positivo do gerador, olha só, tá vendo? O gerador, ele nada mais é do que uma pilha, né? Então, é como se dentro da pilha, a gente tivesse aqui, ó, essa situação, né, de FEM e Rzinho, né? Então, é como se isso daqui, ó, fosse assim, ó. Você lembra desse negocinho da pilha? Maior de um lado, menor do outro lado. Você lembra desse detalhezinho da pilha? Então, lá dentro dela, a gente tem aquela FEM sendo produzida, a corrente elétrica, o Rzinho, e o detalhe agora, ó, o nosso U tá aqui do lado de fora, ó. Aqui nesses pontos A e B está a nossa DDP, olha lá. É o polo positivo e o polo negativo, tá vendo? Então, se eu ligar alguma coisa entre A e B, ali vai estar o nosso U, que é a nossa DDP útil, que foi aquela DDP liberada para ser utilizada. Então, uma coisa muito importante é que os geradores, eles transformam algum tipo de energia em energia elétrica. O tipo de gerador que a gente está falando aqui é o gerador químico. Então, ele transforma energia química em energia elétrica. Percebeu? Tá passando um helicóptero aqui, você deve estar ouvindo aí no microfone. Por isso vai fazer barulho. Deixa eu só parar um pouquinho, senão vai confundir o barulho aí. Deixa eu... agora eu acho que eu coloquei a musiquinha pra vocês aí bonitinho. Agora acho que tá tocando aí, eu tinha esquecido disso. Bom, quando nós formos falar de receptores, veja só, essa formulazinha é muito importante, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, tá bem? Depois a gente fala um pouco mais sobre ela. Bom, uma outra coisa bem legal são os receptores. Os receptores, eles transformam a energia elétrica, repara agora, hein? Isso é muito importante para que fique mais fácil de você entender a relação entre eles. Veja só, eles transformam energia elétrica em outro tipo. É isso que ele faz. Tá bem? Mas não é somente calor, por exemplo. Quem transforma energia elétrica em calor é o nosso resistor. O receptor, ele vai também ter o calor, mas não é somente o calor. A gente teria também no receptor um outro tipo de energia envolvida. Por exemplo, vamos supor que você estivesse falando de um liquidificador. Olha só. Vamos supor que você estivesse falando de um liquidificador. Um liquidificador, ele transforma energia elétrica em energia mecânica para as pás do liquidificador, por exemplo. O liquidificador é um receptor. Ele recebe a energia elétrica e transforma em outro tipo. Nós poderíamos dizer que qualquer aparelho eletrodoméstico poderia ser considerado um receptor, porque ele está recebendo a energia e transformando em outro tipo de energia.
Show de bola? Muita atenção que quando nós estivermos falando de receptores, os receptores eles terão também aquela característica de você falar de útil, total e dissipada. A mesma coisa. Só que agora, o útil, que isso é muito importante para você já entender a relação. Vou voltar um slide aqui, olha só. Quando nós falamos de útil, total e dissipado, o útil do gerador é aquilo que ele libera para ser usado. Então, esse U aqui, ó, ele é o útil do gerador, tá vendo? Esse útil do gerador, ele vai ser liberado para ser utilizado pelo receptor, que está aqui na paginazinha do lado, que depois a gente vai juntar os dois. Então, o útil do gerador vai virar o total do receptor, porque o receptor vai receber a energia do gerador. Então, ó, quando nós estamos falando de receptores, olha só, os receptores eles também terão útil, total e dissipado. Então, o receptor, vou só voltar mais uma vez aqui para você ver uma coisa. Repara que quando eu fiz o desenho aqui, ó, eu fiz o desenho que lá dentro ele produz DDP, tá vendo? O gerador ele produz DDP. Pode parecer besteira isso, mas isso vai ajudar bastante a nossa interpretação. O gerador ele produz DDP. Quando a gente vem para o receptor ele recebe DDP, né? Ele não está produzindo, ele está recebendo. Então ele recebe DDP. Essa DDP que ele recebe é a DDP liberada pelo gerador. Tá vendo? É a DDP, no caso, U, é o nosso U, para a gente usar as mesmas letras que a gente usou no gerador, aqui vai ser o nosso U. Bom, essa DDP que você recebe, por exemplo, se for um aparelho ligado na tomada, essa DDP recebida é a DDP que ele recebe da tomada. Agora, se for um aparelho que funciona com a pilha, essa DDP recebida é a DDP fornecida pela pilha. Vai depender exatamente do tipo de gerador, tá bem? Bom, logo depois que ele recebe, que é uma coisa natural para todos os aparelhos, ele vai esquentar. Ou seja, ele consome parte da DDP recebida. Ele não transforma ela em outro tipo de energia útil. Ele transforma em energia dissipada. Consegue perceber? Porque a gente tem que falar das três formas da energia, né? Então ele consome parte da DDP recebida. Isso aqui é a mesma coisa que a gente escreveu lá nos geradores. A mesma coisa. Ó, repara. Tá vendo que a pilha possui resistência? Porque ela consumiu uma parte, ó, ela consumiu. A mesma coisa vai acontecer no receptor. O receptor, ele consome parte da DDP recebida porque ele possui resistência, né? O receptor, ele possui uma resistência. Mais uma vez, essa resistência vai ser dada por um Rzinho, de novo, e esse Rzinho, pela primeira lei de Ohm, ele é U sobre I, só que eu vou chamar de U', tá bom? Eu vou até colocar aqui menorzinho, ó, pra gente conseguir, menorzinho que eu quero dizer é o minúsculo, tá? Pra gente poder não confundir lá, só pra gente poder diferenciar, tá? E aí ele está consumindo uma parte, então não consegue utilizar essa parte. Isso aqui é a mesma coisa que a gente tinha falado no gerador. Aqui está havendo o chamado efeito Joule. Esquenta, né? O liquidificador, depois de um tempo ligado, ele esquenta. É natural que todos os aparelhos aqueçam depois de um tempo em funcionamento, né? É muito importante que você perceba esse efeito Joule presente, pois ele garante a conservação de Lavoisier pelo princípio geral, né? Então é importante você perceber que existe a dissipação e eu não estou tendo rendimento
de 100%. Eu agora já acrescentei um nome novo aí, né? Porque o rendimento ele sempre vai medir o útil sobre o total. Isso é uma coisa muito interessante. Isso é uma relação que a gente já tinha aprendido até em outras matérias. Bom, aí repara agora o raciocínio. Ele recebeu, perdeu uma parte. O que ele vai fazer agora? Ele vai utilizar DDP para funcionamento. Então ele utiliza, olha o nome já, né, sendo direto, ele utiliza a DDP. Olha lá. Essa DDP utilizada aqui, ó, nós vamos chamá-la de E'. Repara. Esse E', ele é conhecido como força contra-eletromotriz. Ele é o contrário da FEM. Tá bem? Ele é o contrário da nossa FEM do gerador. Você vai ver até que no desenho ele vai ter um aspecto bem ao contrário. Você vai notar isso, tá? Então nós chamamos isso de força contra-eletromotriz. Atenção para aqueles nomezinhos que a gente tinha falado. Olha, esse aqui é o nosso total. Esse aqui é o nosso dissipado, ó. Esse aqui, ó, é o que eu perco, tá vendo? Ó? Esse é o que eu não uso. Então esse aqui é o dissipado. E esse aqui será o nosso útil. Esse é o nosso útil. É o que o aparelho vai utilizar, né, para funcionar. Mais uma vez, eu utilizarei o Lavoisier. Então, ó, pela lei de Lavoisier, que é aquela lei da conservação geral, né? O princípio geral de conservação, eu posso escrever o seguinte: útil, total, dissipado. Então eu posso escrever que o total é igual ao útil mais o dissipado. Tá vendo lá? Dessa vez eu nem vou mexer. Vou deixar equacionado da forma como vai sair, só a substituição, tá? Exatamente para a gente conseguir fazer uma comparação matemática mais fácil. Exatamente para isso, tá bom? Aí vai ficar bem mais fácil da gente fazer a comparação com gerador e receptor. Tá legal? Então eu vou deixar assim mesmo, que a gente vai escrever aí com as letrinhas. Quem era o nosso útil, quem era o nosso total e quem era o nosso dissipado no receptor. Bom, o nosso total é a nossa FEM, né? O nosso útil é o nosso U. Mentira. Ó, olha eu vacilando, ó. Olha eu vacilando. Aqui não tem edição não, ó. É porque a gente trocou de página e eu vacilei, ó. Total e útil, olha só. Tá vendo? Então, volta pra cá. Senão eu ia escrever gerador de novo, né? Ó, o total é o nosso U, o nosso útil é a FEM', e o nosso dissipado, olha lá, o nosso dissipado é esse U' que tá aqui, ó, que é RI de novo, tá vendo? Esse dissipado, ó, é o nosso U', que é o RI de novo, ó. E aí se a gente escreve aqui, ó, fica mais RI, veja só. Essa daqui a gente não tem nem muito o que fazer, né? Então a gente pode já colocar aqui, ó, mais uma vez, o nosso post-it. Aí eu coloco aqui, ó, novo. A equação U igual ao E menos RI, mais. A gente está falando agora de receptor. U igual a E', né? Esse E chique linha mais RI. Observa mais uma vez a função de primeiro grau. Mais uma vez, ó, a gente vai trabalhar com a funçãozinha y igual a b mais ax. Veja aí, ó. Tá vendo? A equaçãozinha. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre esses gráficos. Agora essa não é a ideia, né? Olha, uma coisa importante para você perceber quando se fala de receptores, os receptores são qualquer aparelho que você vá ligar na tomada ou
qualquer aparelho que funcione com uma pilha ou uma bateria, né? E aí, quando você estiver trabalhando com os seus exercícios, você tem que fazer uma boa interpretação para você descobrir, né? Poxa, mas o que está acontecendo? Quem é que está recebendo? Quem é que está gerando, né? É muito importante que você tenha essa boa interpretação, pois senão os exercícios se tornam mais difíceis. Geradores e receptores são matérias que vão trabalhar misturando, né? Muita parte de resistência, muita parte de corrente, né? Muita parte de DDP, muita parte de potência, entendeu? Então é importante que você esteja bem acostumado com essa parte, para que você consiga fazer com que a interpretação seja mais fácil. Então não se assuste com geradores e receptores, tá bem? O esquema matemático do receptor, olha só, deixa eu colocar aqui, que aqui tem espaço. Ó. O esquema matemático do receptor é assim, ó. Você vai perceber que ele é bem parecido com o esquema do gerador. A diferença vai estar exatamente no sentido da corrente elétrica. Olha só isso, cara. Aqui, ó, vai ter o gerador, ó, e aqui vai ter a resistência, tá vendo? O gerador, no caso, é a força contra-eletromotriz, ó. Tá vendo? É a nossa força contra-eletromotriz. Deu uma piscada aí, mas é porque eu sem querer esbarrei aqui no botãozinho do iPad. Ó, repara, o esqueminha que a gente fez aqui, ó, a corrente elétrica, ela sai do positivo, veja. Tá vendo? A corrente sai do positivo. Quando a gente fizer o esqueminha do receptor, a corrente não irá sair do positivo. Ela irá chegar no positivo. Ele é um receptor. Então ele recebe a corrente. Veja. Ele recebe a corrente. Olha lá. Então você passa a ter a parte do receptor com a corrente invertida em relação à do gerador. Ó, para a gente poder fazer então um capítulo final aqui, ó, um resuminho final aqui, ó. Olha só. Resumindo, o que a gente pode falar do que a gente tem dos dois, né? Repare, a gente tem o gerador com aquela equaçãozinha do U igual a E menos RI, é o E chique, né? Menos RI. E a gente pode falar do receptor, que vai ter o mesmo U de cima, isso é muito importante, igual a E mais RI. Veja só, isso é muito importante. É o mesmo U, né? É o mesmo U para os dois. Percebeu? É o mesmo U para os dois. Quando a gente percebe essa semelhança entre eles, e a gente precisa lembrar que um gera para o outro receber e funcionar, é inevitável que a gente junte os dois em funcionamento. Então, é inevitável que a gente tenha situações como essa aqui, ó. Repara. Eu vou fazer um desenho aqui, que vai ser bem simplesinho, mas bem didático, tá bem? Ó, vai ter aqui em cima e aqui embaixo, ó, vão ter dois símbolozinhos de DDP. Mas observa uma coisa, eles estão com o seu positivo virado para o seu positivo, dá uma olhada. Ou seja, eu estou ligando um gerador e um receptor, veja. Aqui estão as suas resistências, ó. Veja só. Aqui vem a nossa FEM e aqui o nosso chiquilinho. Tá vendo aí? Estou fazendo uma ligação de um gerador com um receptor, veja só. Isso é um gerador
estou ligando ele a um receptor, olha só. A ligação é feita através desses extremos, olha. Os extremos do gerador são ligados aos extremos do receptor, olha lá. A gente pode chamar aqui de B e A, e aqui também, ó, B e A. Tá vendo? Como eu disse a você, essas duas DDPs U são idênticas. Então, se você olhar na figura, você vai ver lá o UAB tanto para o gerador quanto o UAB para o receptor. Então, o que eu posso fazer com essas duas equações? Ué, eu posso igualar, é o mesmo U. Então, ó, eu posso pegar o U do gerador, que é o nosso E menos RI, e igualar com o U do receptor, que é o nosso E mais RI. E aí, se a gente der uma ajeitadinha, pega esse... Desculpe. Esse é o E chiquininho, ó. Agora sim. Ó, pega esse aqui, ó, e joga pro lado de cá, ó. Ele é positivo, vem para cá negativo. Depois pega esse aqui, ó, e joga pro lado de lá, ó. Vai ficar uma equaçãozinha assim, olha só. O gerador menos o receptor é igual... Repara bem, aqui é o Rzinho do gerador. Aqui é o Rzinho do receptor, tá vendo? Mas os dois estão multiplicados pelo Izinho, né? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Veja, posso botar em evidência, veja só. Então esse aqui é o nosso Rzinho gerador, Rzinho receptor, olha lá. Show de bola? E eu não sei se você percebeu, mas isso aqui é a nossa primeira lei de Ohm. Olha, essa Φ menos a força contra a eletromotriz, isso nos dá uma DDP, ó. Isso aqui, ó, é uma resistência equivalente, vê se você percebe. Uma resistência equivalente, inclusive em série. Vê se você percebe isso. É bem sutil, mas é bem importante que você já comece a perceber essa relação. Veja só, se eu imaginar a corrente elétrica saindo aqui do gerador, olha só. Ela passa no Rzinho do gerador, continua no nosso circuito, passa no Rzinho do receptor, entra no receptor, viu que ela entrou no receptor? E depois continua pelo gerador de novo, olha lá. Tá vendo? Então ela faz esse caminho, olha só, olha o caminho da corrente. Percebeu? E a corrente não se divide, tá vendo lá? A corrente sempre fica a mesma aí. Então é uma associação em série. Por isso que você enxerga ali o Rzinho gerador mais Rzinho receptor, olha lá. Tá vendo? Esse aqui é o Rzinho receptor. Pô. Bom, a gente aqui pode até escrever assim, se a gente quiser dar uma conferida final. A gente pode escrever assim, ó, bonitinho. Φ menos Φ' sobre Rzinho gerador mais Rzinho receptor. Isso é conhecido como lei de Ohm-Pouillet. Verdade, cara, o que a gente está querendo te mostrar com isso é que nós estamos trabalhando da mesma forma que trabalhávamos antes, com associações em série, associações em paralelo. Por enquanto eu não estou falando do paralelo ainda, mas já eu vou falar um pouquinho sobre ele também. Então nós continuamos com o mesmo raciocínio de resistores, com o mesmo U igual a RI, com o mesmo π, o mesmo U ao quadrado sobre R, RI ao quadrado. A gente só precisa agora é acrescentar o raciocínio. Não podemos esquecer, a gente tem útil total e dissipado no gerador e no receptor. Por isso que eles acabam tendo essa equação um pouco mais complexa, né? Fica U igual a E menos RI ou U igual a E' mais RI. Show de bola? Beleza? Bom. Uma outra coisa importante para a gente falar aqui, repara. Deixa eu ver. Lei de Ohm-Pouillet, tá de bom tamanho. A gente pode colocar um OBS aqui, ó. Opa. A gente pode colocar um OBS aqui. E falar sobre o rendimento. Olha só. O rendimento, ele é sempre uma relação de útil sobre total.
O rendimento, eu gosto de colocar com um N chique, assim, bonitinho, e ele é dado por porcentagem, tá? Ele é dado por porcentagem, a unidade dele, né? É porcentagem. Então eu posso ter tanto o rendimento do gerador quanto o rendimento do receptor, tá bem? Então, se eu tiver o rendimento do gerador, é o útil sobre o total, ó. Se eu tiver o rendimento do receptor, vai ser o útil sobre o total. Cara, esse E ficou feio. O útil sobre o total, ó. Observa que eles se invertem, né? Gerador e receptor, né? Tá vendo? Os dois são invertidos, o seu rendimento, né? Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre geradores e receptores. Não se esqueça de observar ainda as nossas aulas de exercícios e não esqueça também da nossa aula de gráficos. Tá beleza? Então, fica na par da física que a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!